Olá, amadinhos, tudo bem? Bem, a gente vai continuar com nossas aulas gravadas, porque ainda estamos no período de quarentena, então todo mundo tem que ficar em casa. Então a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo, tá? A gente vai entrar no capítulo 7, fechando então praticamente o livro 3, tá? O nome do capítulo é Transformações da Matéria e a gente vai estar vendo um pouquinho sobre o que é a matéria, como é que acontecem essas transformações, tá bom? Então, para começar a nossa aula, sempre dando meu bom dia, amadinhos, tá bom? Então, vamos lá. Se tiverem dúvidas, já sabem, pode perguntar na aula ao vivo, não tem problema nenhum, tá? Então, hoje nós vamos estar estudando as transformações físicas e químicas. Ué, professor, o que são essas transformações físicas e químicas, né? Essas transformações, né, são fenômenos naturais de mudança. Ou seja, né, uma transformação ocorre quando temos um estado inicial diferente do seu estado final. Como assim? Eu coloquei essa figura que a gente consegue perceber bem, né? O estágio inicial, né, ela era uma lagarta. E o estágio final, ela se transformou numa borboleta. Ou seja, houve uma transformação. A gente consegue ver claramente, né, que houve uma mudança, uma transformação, tá? Então, com o passar do tempo, há alterações que podem ser medidas, embora nem sempre sejam facilmente observadas. Nesse caso aqui, a gente consegue ver, né, claramente que houve uma transformação, ou seja, né, o estado inicial é bem diferente do estágio, né, do estado final, tá bom? Então a gente consegue perceber quais são elas. Então a primeira que nós vamos ver são as transformações físicas. Mas professora, eu nunca vi uma transformação física. Você vê todo o momento da sua vida. Eu vou te mostrar como, tá? Então, são alterações, né, das substâncias cujas propriedades químicas permanecem inalteradas. Ou seja, né, muda a forma dela. Mas a forma química, tá? Que a gente vai estar vendo como é que é na transformação química, ela não muda. Como assim, né? A matéria, ela pode ser encontrada em 3 estados da natureza, que varia conforme o grau de agregação e de agitação das partículas, ou seja, por exemplo, a água. Então, a água ela pode se encontrar no estado sólido, líquido e gasoso. Mas o que vai fazer com que elas mudem, né, desses estados físicos, se transformar em líquido, em sólido e em gasoso? Vai depender da sua temperatura e da sua pressão. Então a gente consegue ver claramente, né, se eu pegar a água líquida ali da torneira e coloco no meu congelador, o que vai acontecer com ela? Ela vai se solidificar, ou seja, ela ficou, né, numa temperatura e pressão diferente da do ambiente que se encontrava. Então eu consigo ver claramente a partir dessa figura. Olha só. Então, no estado gasoso, líquido e sólido. No estado gasoso, as nossas moléculas da água, elas estão o quê? Mais afastadas. No estágio líquido, no estado líquido, elas estão mais juntinhas. E no estado sólido, elas estão bem unidas. Então, significa, né, que a partir, né, da sua temperatura, ela varia, então, os seus estados físicos, e aí as suas moléculas, tá, se encontram dessa forma. Então, aqui no gasoso, mais afastadas umas das outras, não sendo possível, na maioria das vezes, visualizarmos os gases, ou seja, elas estão, né, super agitadas. No estado líquido, encontram menos agregadas, mas porém elas estão também agitadas, tá? Os líquidos adquirem a forma do recipiente que elas se encontram. Se você coloca numa garrafa de Coca-Cola e uma jarra depois diferente, ela se molda, tá, naquele recipiente. E o estado sólido, como eu acabei de falar, as partículas se encontram muito agregadas, muito juntinhas, muito unidas, tá? A movimentação das partículas, né, ocorre em forma de vibração, sem que haja deslocamento delas, ou seja, elas estão todas ali, uma espremidinha uma na outra, tá? Então, sempre que a gente pensar em estados físicos, a gente tem que saber, tá, como é que vão estar as suas moléculas, ou seja, muito unidas, um pouco mais afrouxadinhas, e aqui elas estão bem, tá, afastadas.